(1502), o Brasil acaba de ser descoberto. Rio de Janeiro não era uma cidade tão importante, porque a sua cana não era, o seu café não era bom, a sua cana também muito menos. Então, os portugueses, a princípio, eles não deram muita importância para a cidade do Rio de Janeiro. E os primeiros habitantes no Rio de Janeiro foram os franceses, através de Nicolas Villegagnon, que depois construiu o Forte de Coligny, onde hoje se situa a Escola Naval, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Ali começou a cidade do Rio de Janeiro. A cidade francesa, a cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito à ocupação francesa, que também era chamada de França Antártica. A partir de 1565, os portugueses eles retomam a cidade, eles tomam a cidade dos franceses, eles têm uma guerra justamente que moveu os tamoios, índios tamoios, tupinambás, índios que eram rivais, cada um defendia um grupo de europeus distinto, uns defendiam, os tamoios, os termelinóis, uns defendiam os franceses, outros lutavam ao lado dos franceses, e através de Estácio de Sá, os portugueses venceram a guerra e expulsaram os franceses. Mas durante a corrida do ouro e a descoberta das Minas Gerais, é que a cidade do Rio de Janeiro passou a ter um pouco mais de importância, porque, devido ao seu ponto estratégico, em vez de mandar o ouro para a capital da colônia, ou seja, para Recife e para Salvador, começou-se a enviar para o Rio de Janeiro e criar-se uma outra rota de traslado de todo o ouro que era descoberto nas Minas Gerais. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade, até então, no Rio de Janeiro, colônia, é uma cidade difícil e complicada, cheia de problemas e dificuldades, uma vez que é uma cidade situada em região pantanosa, com muito mato, a terra muito arenosa, então as construções eram difíceis aqui, então foram sendo ocupadas gradativamente, baseando-se nas necessidades. É uma cidade que foi feita não programada, ela foi se adequando às necessidades da população que vem morando aqui. Então, aterramentos e uma série de outras coisas de adaptações tiveram que ser feitas na cidade. Dificuldade de água insalubre, pouca água potável. Então começou em 1720 a canalização das obras do Rio Carioca, que hoje você não tem, ele passa subterrâneo, né? Ele é a cidade, você não tem uma visão dele, a não ser no Cosme Velho, no Largo do Boticário, você tem uma pequena visão desse rio, mas no geral toda a cidade cobre o rio, ele passa por baixo, ele é um rio submerso à cidade. Então esse Rio Carioca era o que abastecia toda a cidade no Rio de Janeiro dos 1700, do século XVIII. Então aí nessa época começou-se a fazer as construções, a canalização da cidade para poder abastecê-la, uma vez que a água potável era uma coisa muito difícil aqui na cidade. Temos o ano de 1763, onde a cidade é elevada à categoria de vice-reino de Portugal. E a capital vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, mais perto de Minas Gerais, porque viveu-se nessa época o auge do ciclo do ouro. Então, estrategicamente, o Rio de Janeiro passou a ter uma grande importância na vida da colônia, porque, como eu já disse mais adiante, o Rio de Janeiro está mais próximo, uma cidade portuária, então mais próximo de Minas Gerais, era mais fácil de você transportar todo o ouro para o Rio de Janeiro, em vez de se mandar para Salvador, para Recife e pegar uma rota naval que já era conhecida dos corsários franceses, holandeses, ingleses, etc., espanhóis. No século XIX, tem-se início na Europa a ascensão do Império de Napoleão. Napoleão Bonaparte, ele sendo o monarca absolutista da França, ele rival da Inglaterra, ele tenta sufocar a Inglaterra e ele proíbe que as nações comercializem com esse país. E Portugal, sendo uma nação amiga da Inglaterra, ele vai abrir os portos brasileiros e do reino de Portugal às nações amigas de Portugal.
inclusive a Inglaterra. E dentro desse contexto, Napoleão invade Lisboa e a família real se translada para o Brasil. Então, chega-se ao Rio de Janeiro a nova sede da monarquia. Chega-se à corte, a população aumenta, quase que triplica, e Dom João vai assinar, como disse, aquele decreto de abertura dos portos das nações, cria o Jardim Botânico, Banco do Brasil e uma série de outras melhorias para a cidade. Em 1817, nós temos um problema de escassez de água causada pela atividade cafeeira, que já vai começar a surgir no século XVIII, com 1760, com o auge do café chegando no maciço da Tijuca, e vai ser cultivado lá. Então, com esse auge da produção de café, da atividade cafeeira na cidade do Rio de Janeiro, aí começa a dar a escassez de água. Os primeiros decretos começam a ser assinados proibindo o desmatamento, o corte e a derrubada da mata das cabeceiras dos rios cariocas, do rio Paineiras. Em 1818 também é protegida a nascente do rio Maracanã. 1824 é um ano interessante porque Dom Pedro I ele abre a primeira trilha ao Corcovado, que vai ser utilizada amplamente pela família imperial para passeios até o mirante do antigo Chapéu do Sol. Esse ano também vai ser um ano de grande escassez de água, de seca no Rio de Janeiro, que se estende em 1829, 33 e 44. E em função dessas secas vai ser causado desmatamentos constantes, novamente as leis de proteção aos mananciais, proibindo o corte de árvores no Alto da Tijuca, vão ser assinadas e vão ser enfatizadas. E é criada a Reserva da Tijuca, a Reserva da Floresta da Tijuca, no maciço da Tijuca, pelo Decreto Imperial número 429.